Olá, chicos! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de espanhol. E hoje a gente vai falar de um dos assuntos que a gente vai falar, é um assunto que eu tenho certeza que vocês gostam muito, que são as fiestas. Quem é que não gosta de uma boa festa, de dançar, de ouvir uma boa música? Todos nós, afinal. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar. A gente também vai falar sobre os verbos pluscuamperfeito, indicativo e subjuntivo. São os assuntos que a gente vai tratar na aula de hoje. Mas vamos para as festas. Nos países hispanos, eles gostam de festas assim como no Brasil. E temos algumas festas em comum, como o Dia das Mães, Natal, os pais, o Dia da Mulher, Carnaval, né? Mas tem uma festa que a gente comemora de um jeito diferente, né? Eles comemoram de uma forma que de início soa até estranho, que é essa festa aqui, ó. Dia de los Muertos. Dia de los Muertos? Dia dos Mortos? Com essa empolgação toda, é algo bem estranho, né? Mas a gente vai ver como que funciona essa festa, qual é a função, por que ela acontece e por que eles comemoram de uma forma tão alegre, já que o dia de finados, né, como é o dia em português no Brasil, é um momento de tristeza, as pessoas, né, vão visitar ali os túmulos e sentem muita saudade, né, pesa mais a saudade nesse dia e para eles a coisa é bem diferente. A gente vai analisar agora. O que é o Dia de los Muertos? O Dia de los Muertos é uma comemoração de origem indígena realizada em alguns países da América Latina, como no México, que substitui o Dia dos Finados. É comemorado nos dias 31 de outubro, 1º e 2 de novembro. Então as datas, né, elas são 3 dias de festa aí. Pra gente, dia 2 de novembro é que é esse momento aí de recordar as pessoas que já se foram. Mas, espera lá. Então quer dizer que eles comemoram a morte, é algo legal? Apesar de ser equivalente ao Dia dos Finados, o Dia de los Muertos é a festa mais animada do México, pois acredita que os mortos vêm para visitar seus parentes. Então, para eles, é um momento em que eles estão, de fato, matando a saudade, estão lembrando, então vem à tona as lembranças boas. Não sei se vocês já assistiram um filme que o nome é Festa no Céu. As crianças, né, e adultos também, eu tive a oportunidade de assistir, e ali trata justamente dessa festa, né, que as pessoas têm a função e a responsabilidade de lembrar daquelas pessoas que morreram. E aí eles, né, oferecem homenagens e tem até uma história ali de um netinho que tem que lembrar, recordar, no caso ali, de buscar saber por que a avó ela fala tanto o nome de uma pessoa. E é, na verdade, o nome do pai. Né? E aí tem toda uma história envolvida, eu quero até que vocês, se tiverem a oportunidade de assistir, para entender melhor o que é essa festa para eles, né? E aí o que acontece nesses dias aí para ser tão animados? Como é que faz para ser tão animado? Segundo a crença, os mortos têm permissão divina de visitar seus parentes e por isso são recebidos com comida, bolos, festa, música e doces. Entre eles, a famosa caveira de açúcar mexicana. E não é só comida, as pessoas se vestem de morte ou vestem de roupas com esqueletos pintados e usam máscaras ou maquiagens de caveiras animadas e coloridas. Também enfeitam suas casas com flores, velas e incensos. Então, é estranho, né? Pode soar estranho, mas é questão de cultura, é da tradição deles, né? Um dia especial. Eles consideram que é um privilégio estar naquele momento ali recebendo as pessoas, né, que já se foram, então eles fazem desse momento uma festa. Tratando agora, né, já entendemos um pouquinho aí da cultura, né, principalmente do México, dessa coisa do comemorar a vinda das pessoas que já morreram uma vez por ano. A gente agora vai falar um pouquinho sobre os verbos no pretérito pluscuamperfeito indicativo. Esse pluscuamperfeito, ele vem do latim pluscuamperfecto. Muda um pouquinho aí a questão da escrita, né?
mas que significa mais que perfeito, que é o que nós temos em português. Como é que funciona? A gente vai entender agora. Quando que eu vou usar esse verbo? Esse verbo nada mais é, gente, do que como se fosse o passado do passado. Mas como assim o passado do passado? Tem um exemplo aqui que vai nos ajudar a entender melhor. Eu tenho a frase. Quando Juan llegó a la fiesta, ele já havia terminado. Então aqui eu tenho 2 períodos, né? E o que acontece? Quando o Juan chegou à festa, o que já tinha acontecido? Já tinha terminado. Então, para essa ação de Juan chegar, a ação dele chegar ao local, para acontecer, aconteceu primeiro da festa acabar. Então, por isso, é o passado do passado. Então, teve aí 2 ações, né, uma dependente aí da outra, que uma acontecesse para a outra acontecer. Ok? E aí a gente tem um pouquinho de ligação com o tempo que a gente viu na última aula, que a gente viu sobre o pretérito perfeito. Que esse pretérito, ele tem ali, ele é composto, né? Ele tem o verbo haver mais o verbo principal. Então, ele tem o verbo auxiliar mais o verbo principal. A mesma coisa vai acontecer no caso do pluscuamperfeito, tá? Nós temos aqui o verbo auxiliar haver, que vai ser ele que vai ser conjugado, a gente vai ver logo à frente aí como que ele é conjugado. E o verbo principal no particípio, que lembrando, são os verbos que terminam em AR, vai ter a terminação ado, ER e ER terminação IDO. Só para a gente relembrar aí um pouquinho. Aí nós temos essa tabelinha, que se vocês notarem, que até para ficar mais fácil, essa tabelinha do verbo haver aqui, que ela é a única que vai ser conjugada, ela nada mais é do que o pretérito imperfeito indicativo. Então, uma coisinha vai ligando a outra aí para facilitar, que a gente não precisa decorar todos esses verbos, né? Mas que a gente entenda qual é a função, o que ele está fazendo dentro desse contexto. Por isso que é importante a gente entender quando que ele é usado, né? Que a gente viu aí que é um passado do passado, né? Uma ação dependeu da outra aí. Então, aqui nós temos, na primeira pessoa, habia, na segunda, habias, na terceira, habia, a primeira do plural, habíamos, a segunda, habiais e habia. Mais o verbo que vai estar no particípio, né? Por isso, habia cantado, e assim sucessivamente. Agora, uma coisinha que a gente precisa entender, já que a gente vai falar do subjuntivo, né? O indicativo é um modo, né? Que a gente tem aí indicativo, subjuntivo e tem o injuntivo, né? Que o indicativo é quando a ação ela foi completada, ela foi realizada de fato, né? É tanto que quando a gente fala ali que quando o Juan chegou à festa, chegou ao local da festa, já havia terminado, as 2 ações foram concretizadas, aconteceram, ele de fato chegou, não houve dúvidas disso, e a festa já tinha acabado, então também não houve dúvidas. Então a gente tem aí no período, no que a gente estudou anterior, uma ação, o passado do passado e que realmente foi concretizado. No caso do subjuntivo, a gente tem a dúvida, né? O subjuntivo ele expressa o quê? Dúvida, hipótese, né? A gente tem aí a condição. Então não é algo que se tem certeza que aconteceu. Possa ser que tenha acontecido ou não, né? Esse é o significado aí do subjuntivo. Mas quando que a gente vai usar então? Primeira situação em que a gente vai usar. En exclamaciones para referirnos a acciones que nos arrepentimos de haber hecho ou expressar algo que não pudo ser. Então, aqui é uma ação que talvez a gente tenha se arrependido de não ter feito, né? Ou que poderia ter feito. Um exemplo, hubiera sido mejor no conocerte. Então, seria melhor não ter te conhecido, né? Então, aqui esse hubiera sido, ele traz essa ideia
de arrependimento, que seria melhor se não tivesse acontecido, né? Dá aquele pesar. É diferente se eu tivesse dito que foi bom ter te conhecido aqui, eu dou a ideia de que não, me arrependi disso ter acontecido. Então, o primeiro uso é nessa situação. Aí, a segunda situação, se usa com oralá para expressar desejos impossíveis ou hipotéticos sobre o passado. Exemplo, ojalá hubieras venido a mi casa. Então, esse ojalá, ele é uma expressão que é muito usada para aquela coisa do quem dera, né? Quem sabe, quem dera tivesse vindo à minha casa. Então dá essa ideia de pesar, de que gostaria que tivesse acontecido. Ojalá, toda vez que vocês encontrarem essa expressão, ela dá esse do quem dera, que seria muito bom ter acontecido ou não, né? A terceira situação que a gente vai usar o pluscuamperfecto no subjuntivo é em acciones hipotéticas em combinação com os condicionales. Então vem aí a condição. O exemplo, te habría perdonado si me hubieras dicho la verdad. Então, eu até poderia te perdoar se você tivesse me dito a verdade. Então, aí houve uma hipótese, né? A condição de que se tivesse dito a verdade, aí sim ele teria o perdão. Então, toda vez que dá essa ideia de hipótese, de condição, a gente tem, então, o pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo, ok? Aí a gente tem aqui a conjugação, né? Conjugação. A gente tem no pluscuamperfecto do subjuntivo, ele tem duas formas, tá? Ele tem duas formas aí de serem conjugadas. Hubiera ou hubiese. Hubieras, hubiesses. Hubiera, hubiese. Hubiéramos, hubiéssemos. Hubierais, hubiesseis. Hubieram, hubiessem. E lembrando que vai acontecer a mesma coisa que com relação à questão do particípio. Só que aqui a gente tem ao lado, né, alguns particípios, e a gente tem o particípio irregular também, que a gente tem isso no português, né? Não vai colocar aqui escrevido, vai colocar escrito, que é a questão do irregular. Tem que dar atenção, né? Mas e aí? Vem aquela coisa, professora, e vou usar qual? Você que vai escolher qual dos dois você vai usar. Os dois vão estar certos. Mas por que é importante? Se eu posso escolher, por que não mostra só um? Porque eu preciso conhecer os dois. Porque eu não vou pegar um livro... porque eu escolhi usar o Biera, e aí quando eu pegar um livro que tem o Biesse? Uma reportagem, uma notícia. Então eu preciso conhecer os dois. Eu posso escolher qual maneira que eu vou usar. E conhecer mais do que qualquer coisa, gente, é justamente o sentido. É saber quando usar. É muito mais importante até do que você saber conjugar. Mas se você souber conjugar, decorou essa tabelinha, e não saber quando usar, de que forma usar, ou se tiver em um texto e você não souber identificar, aí não vai adiantar, né? Então tem que entender o contexto. É fixar essa ideia de entender quando usar, em quais situações, ok? Assim foi nossa aula de hoje, né? Nós vimos aí um pouquinho da cultura, a gente conheceu melhor uma das festas, que foi o Dia de los Muertos, que é comemorado, né, a vinda, a permissão que os mortos têm de vir visitar a família, aí uma vez por ano, e aí eles recebem com todas as honrarias, porque é o momento de matar a saudade. Então a questão da cultura aí, que é muito forte essa data para eles. E nós também vimos a respeito do pretérito pluscuamperfecto no indicativo, que é quando é uma ação que foi realizada. Esse tempo ele se trata do passado, né? Quando uma ação ela depende de outra para ocorrer, essa ação ela precisa acontecer para outra ocorrer. E que a gente tem aí o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio. E do subjuntivo, que dá essa ideia aí de hipótese, né, de condição.
e que também é usado o verbo auxiliar mais o verbo principal no particípio, e que ambos a gente vai usar o verbo haver, e são justamente eles, todas as duas situações, tanto no indicativo quanto no subjuntivo, que a gente vai conjugar. Então foi por isso, eu fiquei me embolar um pouquinho. E por hoje é isso, e até a próxima com a nossa próxima aula. Tchau!